tarde, gente. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro giro de profissões do Pré-ENEM Digital da DRE Matupá. Hoje nós temos um dia muito especial, porque nós estamos recebendo o convidado Enos Elias, que é desenvolvedor de software da Ambev em Campinas e topou esse convite de vir falar um pouquinho para vocês sobre como que como que foi a trajetória dele com o Enem, na profissão, como que é esse mundo da tecnologia e da programação que é tão famoso, né? A gente ouve tanto, para a gente saber mais detalhes. Antes da gente começar, eu quero lembrar vocês algumas coisas importantes. Esse mês é o mês do estudante, então nós teremos mimos para vocês que estão aí estudando mais que o normal, ainda mais vocês aí, ó, que estão presentes aqui no sábado à tarde com a gente. Quem tiver no nosso top 30 do nosso game vai ter um sorteio de prêmios especiais. Eu fiz um vídeo mostrando lá para vocês, então vai ser show. Então, primeiramente, quero agradecer você, Enos, por ter aceitado o convite e vir aqui falar com os meninos. Fico muito feliz e grata. E vou deixar você falar um pouquinho agora. Tá bom, eu agradeço pelo convite, Raíssa. Boa tarde, pessoal. Eu tenho 28 anos, estou no mercado de TI aí há 7 anos já. Quer dizer, já não, né? No mercado de TI as coisas mudam rápido, então 7 anos não é tanto tempo assim. Eu aceitei o convite da professora Raíssa justamente porque eu me vejo muito na posição de vocês no passado, né? Eu me vi muito, passei o mesmo que vocês, estudei em escola pública, o Enem me ajudou em duas oportunidades na minha carreira, eu começar na área de TI, e eu queria contar um pouquinho, né? Como que foi o meu início, como que eu conheci e comecei a trabalhar no mercado de TI, como que foi os meus erros e os meus acertos que eu acho que eu fiz durante o meu começo e a minha trajetória aí na carreira, e dar dicas também do que eu acho que vocês deveriam focar, falar um pouquinho sobre as diferentes áreas que tem dentro, né? Tipo, a área de TI não é uma coisa só, tem muita coisa lá dentro, muita coisa legal que vocês podem explorar, então é isso que eu quero trazer para vocês aqui hoje. Maravilha! Então, Enos, vamos começar falando um pouco sobre essa sua trajetória, né? Do seu primeiro contato com o Enem? Aham. Então, né, assim, eu tenho que admitir que eu não fui um bom aluno em todo o período, assim, estudantil. Eu acabei reprovando um ano no ensino fundamental, e é importante falar isso porque isso fez eu tomar algumas escolhas, né, fazer algumas escolhas diferentes no futuro, né. Quando eu estava no ensino médio, né, no terceiro ano do ensino médio, eu fiz o Enem pela primeira vez, e eu não dei muita importância para o Enem, né, naquela ocasião, nessa primeira vez que eu fiz ele, e acabou que eu não consegui as vagas que eu queria, né, aplicar, porque eu não dei a importância devida naquela oportunidade, e eu precisava trabalhar, né, assim, eu precisava ajudar a minha família, e acabou que eu não pude terminar o terceiro ano, eu precisei entrar no exército, foi uma escolha que eu vi que eu podia ganhar dinheiro, né, com 18, 19 anos ali, eu fui obrigado a ir pro exército justamente por essa escolha de eu ter que trabalhar e ajudar a minha família. E o Enem me ajudou dessa primeira vez ainda, mesmo eu não conseguindo entrar na faculdade com a primeira vez pelo Enem, porque eu consegui tirar meu diploma, né? O Enem me permitiu pegar o meu diploma do ensino médio, mesmo eu estando lá no quartel. Então, essa foi a primeira vez que o Enem já me deu esse empurrãozinho. Consegui o diploma do ensino médio, e aí eu comecei a pesquisar, entender melhor, né, naquela época, as oportunidades que eu estava perdendo por não aproveitar o Enem. Né? Eu não tinha essa ajuda que vocês estão tendo agora, né, a professora Raíssa, com esse projeto, né, fazer um pré-ENEM focado, mostrar para vocês as coisas que vocês podem conquistar com o Enem. Então, por isso que a primeira vez eu acabei, infelizmente, não dando a devida atenção, mas na segunda vez, no ano seguinte, eu estudei bastante, foquei no Enem em si, na prova, na redação e tudo mais, e aí eu consegui entrar
na faculdade de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, no IESB, com 90% da bolsa paga, né? Que, poxa, isso aí é um adianto enorme, né? Mesmo que eu precisasse pagar um pouquinho ali da mensalidade, mas nem se compara você pagar tudo, né, do curso, você iniciando a sua carreira, você acabou de se formar no ensino médio, para mim eu consegui um estágio justamente por causa dessa faculdade, né, que eu consegui, então assim, o Enem, cara, eu só consegui entrar na faculdade do Enem, eu só consegui o meu primeiro estágio porque eu tinha a faculdade por causa do Enem, então assim, eu sou muito grato pelo Enem, e eu acho que é isso, assim, aproveitem a oportunidade, né? Inicialmente, essa é a mensagem inicial que eu quero dar. Aproveitem o Enem, se esforcem nele. Eu sei que é desafiador o começo, a gente iniciar, tomar a decisão de qual carreira você vai seguir é muito difícil. E assim, o foco é importante, esse momento agora é crucial, né? Eu acredito para vocês. Vocês estão num momento. É assim, ao mesmo tempo que é desafiador, é muito legal, sabe? Vocês agora passam a tomar as escolhas das vidas de vocês, né? Das carreiras de vocês. Escolham o que vocês gostam. Não deixem ninguém dizer que vocês não vão conseguir, que tal carreira é ruim. Assim, façam o que vocês gostam, e foi isso que eu fiz, e por isso que eu vim parar aqui em Campinas, né? Eu sou de Brasília, esse é o detalhe. Eu vim para cá tem 6 meses, para Campinas, por causa do mercado de TI, por causa da Ambev, por causa dessa oportunidade. Então, assim, tudo graças ao Enem, lá no início, né? Todo esse caminho que eu estou trilhando foi por causa do Enem, então estou muito feliz. Então, esse é o meu caminho trilhado ao lado do Enem, né? Muito show. E você falou de dois pontos muito importantes, Enos, porque primeiro a questão da conclusão do ensino médio por meio do Enem, né? Uhum. A gente ficou um tempo ali sem essa possibilidade, né? Foi tirado essa questão da prova, mas esse ano retornou. Então, agora, novamente, quem precisa aí tirar o ensino médio consegue com a nota do Enem. E o outro ponto muito importante que você trouxe é o ProUni, né? Que é um programa de bolsas do governo federal, que contempla aí diversas faculdades privadas, né? Diversos cursos com bolsas que saem ali dos 50% e pode chegar até 100%, né? No seu caso foi 90%, e já representa aí uma ajuda gigantesca para o estudante que precisa estudar e que está ali, né, na universidade privada. Antes da gente dar uma continuidade, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Eu vi que o Vini perguntou o que é TI, né? Tecnologia da informação. Depois, se o Enos quiser falar um pouquinho mais sobre o que é o TI, né? E a Adriele colocou aqui que já pensou em fazer TI, mas desistiu porque percebeu que não era algo que ela realmente queria. Uhum. Se você quiser, eu posso comentar sobre essas duas perguntas. Pode ser, pode ser. Primeiro, o que é TI? É difícil definir exatamente o que é TI, mas isso eu vejo como algo positivo. Quando você diz, né, acho que foi a Adriele, né, que você falou que ela achou que a TI não é para ela. Eu acho difícil você não encontrar alguma coisa em TI que não vai te interessar. Seja na área de design dentro do TI, seja na área de análise de dados, seja na área da programação em si, porque muito se fala sobre programação, sobre desenvolvimento, sempre essas palavras são atreladas à TI, mas não é só isso. Tem analista de testes, analistas de eletrônica, são assim, é um universo muito grande. A gente sabe que hoje em dia tudo é TI. A gente está aqui agora numa chamada de vídeo, do Google Meeting, a gente usa rede social o tempo inteiro, tudo é TI, então assim, o mundo inteiro é TI, o mundo é TI. Então assim, o que eu posso falar é para você dar uma chance para a tecnologia em si, tem muita coisa legal, né? Obviamente eu não vou conseguir passar tudo aqui para vocês, sabe? Eu também não tenho conhecimento sobre todas as nuances de cada área que a gente tem
dentro da tecnologia da informação, mas o que eu posso te dizer é que tem muita coisa e vale a pena, né? É uma carreira muito boa, né? Tá em crescimento, né? Já tem, sei lá, 3 décadas que a gente está em crescimento e parece que não tem, a curva parece que só aumenta, né? Assim, no crescimento. Então, assim, além de ser, óbvio que eu sou suspeito para falar, porque eu trabalho na área e sou apaixonado, mas falando de carreira mesmo, né? As oportunidades são muito boas. Então, acho que vale a pena você dar uma pesquisada sobre tudo que abrange, né, da TI, se você gosta de design, se você gosta de algo mais administrativo, você gosta de liderar pessoas, existem cargos específicos de agilista para isso, então, assim, é uma gama de coisas que tudo engloba TI. Show. E aí, Enos, você tinha comentado, né, na sua primeira fala ali, sobre o seu processo de estágio, né, que você entrou na faculdade e começou a fazer um estágio. Conta um pouquinho para a gente como que foi essa questão. Então, né, quando eu estava no Exército, eu já sabia que eu não queria a carreira militar para minha vida, até porque você tem que fazer concurso para seguir a carreira militar e tudo mais. Eu só servi o ano ali porque eu realmente precisava ajudar em casa, foi uma decisão que eu precisei tomar, só que eu já sabia que não era isso que eu queria, né? Voltando um pouquinho até atrás, eu sempre fui apaixonado por tecnologia. Sempre eu já mexia com um pouquinho com programação, né, por causa de jogos e tudo mais, então eu já sabia que eu queria trabalhar com aquilo. Não sabia exatamente como, né, não sabia para onde que eu ia. Só que quando eu tava lá dentro, né, do quartel, eu falei, eu preciso arrumar, agora eu vou sair, eu tenho que arrumar alguma coisa para trabalhar, eu quero trabalhar na área. A primeira vaga é difícil, né? Assim, você não tem experiência, você não sabe como se portar numa entrevista, né? A primeira vez que você está ali sendo entrevistado, então assim, é bem difícil. Só que eu mesmo sem estar na faculdade ainda, eu não tinha iniciado a faculdade ainda, né? Eu tinha acabado de fazer o Enem, eu estava com a minha nota do Enem ali, né? Tinha me saído bem na redação e nas notas, e eu sabia que eu tinha a oportunidade de pelas notas e conversando com o pessoal, indo nas faculdades, eu sabia que eu conseguiria alguma bolsa, né? Só que eu não sabia ainda qual curso que eu ia fazer. A gente tem cursos, as faculdades dão nome diferente para cursos, e eu falei, caramba, o que que eu vou fazer? E aí uma determinada empresa aceitou o meu currículo porque do conhecimento que eu falei que tinha, né? Falei do que eu queria fazer e só que foi engraçado que eu fui para a entrevista, para você fazer um estágio, você precisa estar na faculdade. E eu não estava ainda, então eu fiz o inverso. Eu fui na entrevista e falei: olha, se eu passar nessa entrevista aqui, eu vou usar o dinheiro do estágio para pagar a faculdade. Então vocês têm que me avisar se vai sair tudo certo, porque eu tenho que ir na faculdade assim que eu sair daqui para pagar o boleto lá e eles me darem. E assim, foi um processo meio maluco, mas deu tudo certo. Eu passei na entrevista e foi literalmente isso. Eu saí da entrevista com a confirmação, né, do RH que eu ia ser contratado mesmo. Falei, beleza, então agora eu vou começar a receber um saláriozinho, então agora eu posso entrar na faculdade. Eu não sabia quantos por cento ainda da bolsa eu ia ganhar. E aí foi que eu descobri que foi ia ser 90%. Então, na época era um valor bem, eu acho que eu pagava 200 mais ou menos de, de mensalidade, né? Naquela época, há 10 anos atrás, era até bastante coisa, né? Só que e ainda com salário de estagiário, né? Quando eu entrei recebendo lá, acho que era, eu não vou lembrar exatamente, acho que era 550 por aí. Só que eu tinha que ajudar em casa ainda e pagar. E, poxa, aí o Enem aí foi mais uma vez, a segunda vez que o Enem me salvou, porque eu não conseguiria pagar a faculdade inteira com o salário do estágio. Mas, assim, as coisas melhoraram bastante, eu vejo na área. Os estágios pagam melhor hoje em dia, até porque cresceu muito mais, né? E varia muito também de empresa, né, da localização e tudo mais. Mas, assim, é uma boa porta de entrada, até porque eles não vão pedir experiência, né? Pode até, tem estágio que vai pedir experiência, mas é um absurdo. O estágio é justamente para você aprender, né? Eles contratam a pessoa justamente no início de carreira para que ele possa moldar a pessoa
no modus operandi da empresa, na cultura da empresa, né? Isso é muito importante, ter o fit cultural com as empresas, porque a empresa do mesmo ramo, ela vai trabalhar de forma totalmente diferente, por isso que é importante você ter pessoas com muita experiência na área e você tem que ter pessoas novas para que você possa perpetuar a cultura da sua empresa, e por isso que o estágio é tão importante, né? Então, eu acho que não demorem assim que vocês iniciarem, né, vocês decidirem qual a carreira que vocês vão seguir, qual faculdade vocês querem fazer. No primeiro momento, já procurem um estágio, né? Essa, assim, é uma dica que eu já posso dar. O estágio é muito importante, ajuda bastante, né? Você já sair da sua faculdade, quando você se formar, você já ter uma experiência, é uma porta de entrada para a empresa, né? A gente sabe que é meio que um período ali, você não vai ficar para sempre como estagiário, você pode ser contratado diretamente pela empresa. Então, te ajuda para você trabalhar em outras empresas, né? Que vai aumentar o seu currículo com essa experiência que você vai ter. E também vai te ajudar, às vezes, você ser contratado, que foi o que aconteceu comigo. Nessa empresa que eu iniciei como estagiário, eu fui contratado, eu fiquei 6 meses como estagiário com eles, era analista de suporte técnico lá com eles, fazia o helpdesk, né? Ajudava eles a fazer a manutenção dos sistemas deles, treinar as pessoas a mexerem com o sistema, eram sistemas contábeis. E eu me dei muito bem lá na empresa e acabou que eles me contrataram, né? Eu nem tinha terminado a faculdade ainda e eles já me contrataram, né? 6 meses depois eu estava contratado, já estava iniciando na área, então assim, foi um boom muito grande, me ajudou bastante o estágio. O meu caso foi muito específico, que eu falei, foi nessa loucura de eu não estava nem na faculdade, estava enviando currículo, mas assim, o mundo pertence a quem tenta, entendeu? Então eu acho que é isso que vocês podem levar dessa minha experiência. Não ter medo, sabe? Não ter medo de enviar o currículo. Nunca acha que você não vai conseguir. Não acha que, poxa, ele está pedindo tanto de experiência. Envia seu currículo, tenta, vai na entrevista. Não espera ser chamado. Envia um e-mail, né? Envia um e-mail para a empresa, envia seu currículo. Hoje mudou muito a forma que a gente se apresenta para as empresas, né? Antes a gente levava o currículo direto na empresa. Hoje o home office tá muito mais abrangente. Então, mais uma vez, tecnologia, né? O mundo agora é tudo online. Então, assim, não tenham medo, né? Não fiquem se colocando como, poxa, ninguém vai querer me contratar porque eu tô do início. Não é assim. Tipo, vocês têm que tentar. Se todo mundo pensar dessa forma e só você enviar o currículo lá para aquela vaga, vai acabar que às vezes você vai ser contratado. Sim, exatamente. Tem que se movimentar, correr atrás, atirar para todos os lados. Sempre falo para eles. Hoje, inclusive, eu estava conversando com alguns alunos que, inclusive, estão aqui, né? A gente estava no presencial e estava falando para eles: está aberto aí as inscrições da Unemat, que é a nossa universidade estadual aqui do estado. O IFMT também está pegando aí, tá com vagas abertas, os meninos podem tentar entrar com notas anteriores do Enem, porque o Enem, né, maravilhoso, ainda tem essa questão. Quando você faz a prova, sua nota vale por 10 anos, e você pode continuar tentando, né? E também pelo histórico escolar. Então, gente, bora lá, bora se inscrever, bora tentar, que como o Enos muito bem disse, o mundo pertence a quem tenta. Eu amei essa frase. E aí, Enos, lá na faculdade, assim, quais foram seus maiores desafios e o que você mais gostou? O que você mais curtiu? Assim, o meu maior desafio foi o cansaço. Eu tinha que trabalhar e estudar. Eu acho que essa é uma realidade que se tornou comum, né? Para os jovens do Brasil, a gente não acha que, a gente não espera que as coisas vão ser diferentes, né? Vão se tornar mais fáceis, mas infelizmente é a realidade nossa, para quem vem da rede pública, a maioria da, é assim, a gente precisa aceitar, a gente tem que trabalhar. É igual eu falei, eu precisava do dinheiro do estágio para pagar a faculdade. Então, assim, a minha faculdade foi toda trabalhando e no final do dia ia para a faculdade. Então, eu acho que esse dilema de você acordar, trabalhar e depois
ter que se preocupar com os estudos, e assim, fica muito mais sério, né? As coisas começam a ficar muito mais sérias, porque os professores da faculdade vão ser diferentes da professora Raíssa. Ela não vai chegar lá e puxar a orelha de vocês e falar: olha, vocês têm que estudar isso, têm que estudar aquilo. É a sua carreira. Você é dono da sua carreira. E você vai ser constantemente lembrado disso, sabe? Na faculdade e no mercado de trabalho. Mas vejam isso como uma coisa boa. É, eu falo isso, não é essa frase, tipo, o mundo é para quem tenta, mas não é nem brincando, é realmente isso. Vocês são donos das carreiras de vocês e só vocês decidem até onde vocês vão chegar, né? E as coisas legais da faculdade foi justamente entender a quantidade de coisas que existe dentro da TI, né? A faculdade de análise, assim, no meu caso, como eu falei, tem muitas faculdades diferentes para você entrar na área de TI. A área de análise e desenvolvimento de sistemas, ela é um pouco mais curta, né? Geralmente ela tem 3 anos de duração, em média, né? As outras faculdades de engenharia da computação têm 5 anos, então, assim, varia bastante. Eles criaram cursos focados em análise de dados, então, para você ser analista é, engenheiro de dados. Então, são muitas áreas e a minha, ela era um pouquinho mais focada, né, no desenvolvimento de sistemas, mas mesmo assim você pega muitas matérias variadas. E isso serve para você descobrir o que você gosta e o que você não gosta. É, óbvio que eu não posso falar de outras faculdades, de como funciona, mas na carreira de TI é assim, e todo mundo que eu converso que fez diversas outros tipos de cursos que também se envolvem com TI, falam que é mais ou menos essa mesma premissa, né? Você vê muitas coisas e isso te prepara para você decidir realmente o que você gosta e o que você não gosta. Teve matérias na faculdade que eu não gostava, e eu falei, cara, isso aqui não é uma coisa que eu quero me aprofundar e levar para a minha vida. O desenvolvimento de software, programação, foi uma coisa que eu gostei. Eu sempre fui muito nerd, né? Então eu sempre gostei de dados. Já quero aproveitar também para tirar um misticismo que existe sobre TI, que você tem que ser um gênio da matemática. Isso não existe. Eu não era muito bom em matemática, não, tá, galera? Só que depois eu fiquei na faculdade. Isso não existe. Óbvio que as matérias que você vai estudar lá são muito mais focadas, são diferentes. Você pega, por exemplo, na grade do meu curso eu peguei cálculo, né, estatística e tudo mais, então são matérias um pouco mais abrangentes, mas assim, se todo mundo fosse gênio, todo mundo ia ser chefe, né? Ninguém ia ser empregado, todo mundo não ia ter ninguém para contratar, então assim, a vida não é tão complicada quanto parece e também nem tão simples. Mas eu sei que eu vejo muita gente falando que os dois lados, né? Você tem que ser um gênio para trabalhar com programação, tem que ser um gênio da matemática para trabalhar com dados. Não é assim, sabe? Tudo é esforço. Você tem que estudar, sim, a área de tecnologia, ela está em constante evolução. Você tem que estudar o tempo inteiro. Toda hora você tem alguma coisa nova, mas eu acredito que toda carreira é assim, gente. Ninguém avança na carreira sem estudar. Você não pode acreditar, assim, charlatões da internet que vão falar para você que você vai entrar na área de TI em 2 anos você vai estar ganhando US$ 10.000. Não é assim que funciona. A área é muito boa, a perspectiva, né, de crescimento é muito grande, mas também não se vislumbrem, né? Paga bem, né? Não estou dizendo que a área de TI não paga bem, né? Mas também não é assim. Você não vai chegar, iniciar a faculdade, seu primeiro emprego vai ser ganhando R$ 3.000 e depois de 2 anos você vai estar trabalhando fora, tipo, claro que pode acontecer, eu espero que aconteça com vocês, mas assim, é mais para aumentar a expectativa de quem acha que é extremamente difícil e abaixar de quem acha que é extremamente fácil, porque o equilíbrio eu acho que é o saudável, né? Se você se esforçar a estudar, você vai se dar bem com certeza, porque a área permite isso, né? Mas também não acha que as coisas vão só cair no seu colo e você vai ficar rico da noite pro dia, porque não é assim que funciona. Eu acho que não é assim com qualquer área e com a TI não seria diferente, né? Show. Aproveitando aí o gancho, vou lembrar de uma coisinha que eu falei para eles na última aula de filosofia comigo, que o discurso do Enos é bem aristotélico. Aristóteles também defende aí a mediania, o equilíbrio, o caminho do meio, onde a gente encontra a virtude e onde a gente olha para o mundo de uma forma mais ética.
Mas, além disso, falar para vocês que realmente as faculdades, no geral, independente do curso, a gente vai ter disciplinas obrigatórias, que são a base do curso, e vão ter as disciplinas optativas, que você vai escolhendo e vai descobrindo exatamente ali o seu caminho que você gosta mais, né? Aquela área que você vai se desenvolver. Por exemplo, eu estudei o básico de filosofia para poder dar aula para vocês. Mas a minha especialidade é um filósofo, o Friedrich Nietzsche. Então, eu peguei as disciplinas optativas dele. E nos cursos de vocês, quando vocês fizerem, também vai acontecer esse movimento. Antes da gente prosseguir, Enos, eu vou dar uma olhada aqui no chat que eu vi que tem algumas perguntinhas. Tá bom. A Adriele comentou que direto ela faz Olimpíadas, né? A gente estava falando sobre tentar, sobre aproveitar as oportunidades. E excelente, Adriele. As Olimpíadas, né? A gente tem aí as de matemática, de história, geografia, até de filosofia está tendo uma Olimpíada também. É excelente fazer parte desses projetos, porque, inclusive, você pode pôr no seu currículo Lattes, que é uma forma aí de trilhar uma carreira acadêmica depois, é show, show. E o Vini perguntou aqui se depois que você entrou na faculdade, Enos, você teve em algum momento a vontade de trocar de curso. Mudar de curso. Assim, teve alguns momentos que eu falei, caramba, cansaço novamente, né? Eu falei, nossa, será que é isso mesmo? Mas, no geral, eu acho que não. Eu acho que depois que eu tava lá dentro, eu sabia que ia ser difícil, sabe? Teve matérias, eu reprovei matérias na faculdade. Teve matérias que realmente eu não consegui. é, Às vezes assim, você tem uma forma de aprendizado diferente, né? Tem matérias que se tornam mais fáceis para você de acordo com o conteúdo, com a forma que o seu mestre vai te passar lá dentro, né? Então, eu acho que são muitas variáveis lá dentro, mas eu acho que o estudo tem muito mais variáveis do que no ensino médio, né? Vocês vão perceber a mudança. Deve estar muito mais fresco na memória de vocês a mudança do ensino fundamental para o ensino médio. Quando você pega, quando ciência se torna física e química, eu achei o máximo. Eu falei, caramba, que incrível. Aí bombei em química no primeiro semestre, eu falei, meu Deus, tava achando tudo legal e tomei na cabeça. Mas assim, depois você entende o porquê que as coisas vão se ramificando cada vez mais, né? E dentro da faculdade vocês vão perceber isso. Eu vi que tinham perguntado aqui se as provas eram difíceis. Depende. Quando eu estudava era um pouquinho mais fácil. Quando eu não estudava para a prova era difícil. Mas, assim, é muito mais complexo, né, pessoal? E assim, e às vezes se torna um pouco mais fácil, porque se você pegar um curso que você gosta e você tomar gosto por aquilo, se torna muito mais fácil estudar. Não tô falando que, poxa, todo mundo gosta mais de fazer os seus hobbies, o seu lazer, do que estudar. Mas é diferente você ser estudado, você estudar uma coisa que você gosta, sabe? Por uma área que você gosta, são conteúdos que você gosta, né? Igual eu falei, teve matérias que eu não gostei muito, mas teve outras matérias que, poxa, eu me apaixonei e é por isso que eu segui na carreira. Então era muito mais legal você ver. A área de TI, ela também, ela é um pouco mais, como é que eu posso te dizer? Você consegue tangenciar as coisas. Você faz, por exemplo, o desenvolvimento web, né, que é uma matéria que eu gostei bastante. Você constrói sites, você constrói aplicativos e você vê as coisas se materializando ali com seu conhecimento. É muito legal. Isso é uma parte boa da área de TI, né? Você pegar um emaranhado de dados e transformar aquilo em informação, né? Tirar um dado. Como é que você conseguiu descobrir que toda quarta-feira chove mais no ano? Sei lá, você pega e faz uma análise de dados, você consegue prever um monte de coisas. Então, é isso que eu quero dizer com materializar as coisas, né? Muitas matérias vão ser assim, vocês vão ver as coisas acontecendo. E a gradatividade em que você vai aprendendo as coisas também é muito legal. No começo, o primeiro programinha que você faz e simplesmente o texto aparece Hello World. Todo mundo que já viu programação deve ter visto Hello World. Depois você faz uma calculadora. E o meu projeto de conclusão de curso foi uma rede social, né, focada em livros. Então, assim, é muito legal ver o seu próprio progresso, né? Eu, particularmente, é uma coisa que eu gosto. Eu acho que todo mundo também se sente um pouco recompensado por entender e perceber que você está crescendo, né? A cada dia você começa a estudar, nossa, eu não entendo essa matéria.
E aí depois você vai lá e consegue aplicar aquilo num trabalho que você vai fazer do curso. Então, assim, isso é muito legal. E isso é uma coisa que eu acredito que é um ponto forte da área de TI, né? Você justamente conseguir ver o seu avanço olhando para trás e vendo as coisas que você fazia antes e as coisas que você faz agora. Eu acho que é muito parecido com o design, né? Assim, se o cara pegar quando ele começou a desenhar e depois quando ele desenha hoje em dia, o cara que trabalha com arte, ele vai perceber claramente o quanto que ele avançou. E isso acontece bastante para quem é desenvolvedor, né? Você olha o seu código e você vê, caramba, olha o jeito que eu escrevi o código tudo bagunçado e agora eu faço isso aqui facinho. E para as outras áreas também, né, dentro da TI, de dados, área de teste, você consegue começar a automatizar as coisas. Então, assim, é super legal. E eu acho que esse é o maior benefício. Eu acho que ajuda muito você no seu estudo, óbvio, se você gostar da área, né? Se você se apaixonar igual eu me apaixonei por tecnologia e por TI, eu acho que vai ser super legal e as provas não vão ser tão difíceis iguais estão sendo agora, né? Eu lembro, eu também tinha dificuldade no ensino médio. Ai, sim. E você falou agora, Enos, né, sobre essa coisa do se materializar, né? Recentemente, no trabalho, a gente recebeu uma formação de tecnologia para uso do Gemini. E aí a gente aprendeu a fazer uns scripts para fazer uns infográficos e também organizar umas planilhas, umas coisas simples, mas assim, eu consegui fazer, eu fiquei, meu Deus, quase me sentindo a gênia por ver se materializando. Isso é bem legal. E ainda hoje em dia, eu queria falar um pouquinho mais no final, né? Mas assim, hoje em dia a gente ainda tem a IA, né? Esse é um ponto que eu queria trazer também. Muita gente me pergunta se a IA vai substituir a gente, se a gente vai perder o emprego por causa da IA. E assim, eu não posso prever o futuro, mas eu acho que não. Eu trabalho com IA já tem muito tempo, antes do chat GPT sair, né? Então, eu vejo as coisas acontecendo e evoluindo. E assim, aproveitem, lidem tudo como uma ferramenta, sabe? É muito bom, obviamente, a gente vê casos das pessoas errando justamente por acreditar demais diretamente na resposta do chat GPT. Ele é uma ferramenta, a mesma coisa de você jogar uma pergunta no Google, você vai acreditar em tudo que está escrito lá? Então, nem tudo que está na internet é verdade. Então, é uma ferramenta. Assim como o Excel é uma ferramenta, o Google Meet aqui é uma ferramenta, a IA é uma ferramenta. E então, aproveitem ao máximo, é muito legal, eu acho incrível a facilidade que eu faço algumas coisas com a ajuda da AI. Eu queria responder a pergunta do Leonardo ali, como é o dia a dia da sua profissão? Você trabalha só no computador? Não, eu não trabalho só no computador, mas é porque o cargo que eu exerço hoje, ele é de analista de operações, né? Assim, isso é uma coisa que vocês vão ver, cada empresa chama diferente os cargos na área de TI. Eu nem vejo mais utilizando mais o nome programador, né? Eles ramificaram também as áreas das empresas, né, da área de TI. Então, o mercado ele é muito mais orgânico do que estudar, né? Do que as matérias e as tecnologias. Lá dentro, isso falando de mim, a minha experiência, né, nas empresas que eu trabalhei e nas boas experiências, quando você está lá dentro, né, na área de TI, você faz parte de um time. Geralmente, você vai estar designado dentro de um projeto e são várias pessoas diferentes. Às vezes a pessoa no mesmo cargo que você, ela faz coisas diferentes que você. E vocês precisam se comunicar com essas pessoas. Eu trabalho num projeto global. Então eu trabalho com pessoas do mundo inteiro. E às vezes você precisa explicar para a pessoa, às vezes você precisa desenhar para ela explicar. Então, assim, o computador não é tudo, obviamente eu passo 90% do tempo no computador, até porque as coisas que antes a gente não precisava, em vez de eu ir lá e desenhar no quadro, apesar de eu gostar de ir lá no quadro e desenhar e criar as informações lá dentro, mas hoje em dia a gente tudo usa no computador. Como eu trabalho com uma operação que é a ponta final,
né? Eu não trabalho no fluxo de desenvolvimento do software lá no início. Eu trabalho depois que ele já tá pronto, quando a coisa já tá pegando fogo. Eu vou lá, eu sou o famoso bombeiro, né? Eu apago os incêndios lá quando tá com problema. Falando um pouquinho mais de como que é lá da Ambev também, aproveitando, né? Que já que eu comecei a falar sobre isso. Eu trabalho no BIS, o projeto do BIS, ele é, vamos se dizer, a área de TI da ABI, que é dona da Ambev de todas as cervejarias famosas que a gente tem no mundo. Então, o aplicativo do Zé Delivery, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar do Zé Delivery de pedir bebidas, e a gente tem vários aplicativos como o Biz Customer e o Force, que são coisas para os vendedores, para os mercados, né, aonde que eles vendem esses produtos, onde que eles compram, né, esses produtos pelos aplicativos do Biz. Então, assim, quando vocês abrem um chamado lá, por exemplo, você vai abrir o seu iFood, você vai pedir alguma coisa no iFood ou algum aplicativo, sei lá, no Instagram, você reporta para alguém, a pessoa que recebe aquele chamado e envia para uma outra pessoa, se ele não consegue resolver o problema para você e ele manda para um time analisar, um time de técnico analisar, esse geralmente é chamado time de operações, né? Esse é o primeiro, a linha de frente, né? A gente é a linha de frente de enfrentar os problemas que acontecem com os aplicativos, os sites e os sistemas. Geralmente é a operação, ela que sustenta tudo que acontece no que já está, quando a gente fala que já está em produção. Quando já está em produção, já está rodando, o usuário final já está utilizando. Por exemplo, se a gente tiver um problema com o Google Meet agora, a gente abrir um chamado para o Google, é o time de operações dele que vai cuidar. E não sei se eu consegui resumir exatamente como que é. Eu recebo os chamados, eu analiso muito código, eu trabalho com prevenção de perdas também. Então, igual eu falei, meu cargo, se vocês forem no meu LinkedIn, vocês vão ver que eu estou como analista de suporte de operações. E eu explicar em uma coisa só que eu faço num dia, vocês vão ver que eu mexo com dezenas e dezenas de áreas, faço testes automatizados, é, respondo questões técnicas e às vezes de processo. Então, assim, a área de TI ela é muito abrangente. Os cargos, você faz muitas coisas. E eu não falo isso para assustar. Eu falo isso porque é muito legal. Tipo, você aprende muita coisa, né? Você vai escalonando. Obviamente, você não vai chegar como estagiário lá e eles vão botar você para fazer as coisas, né? Você vai gradativamente aprendendo como que funciona, mas eu acho que essa abrangência, eu falo muito sobre isso, né? A quantidade de coisas, de possibilidades que você tem dentro da área é muito legal. Mas no final eu passo muito tempo no computador, isso é verdade, mas eu gosto, né? Eu sou bichinho da tecnologia, né? Por isso que eu sou apaixonado por TI. Então, para quem gosta de computador, vai amar, porque é muito bom. E, Enos, aproveitando, né, essa pergunta, só para a gente ir depois para as próximas, como que é o seu regime de trabalho? Home office, você trabalha na empresa, como que é que funciona, assim, esse dia a dia? Então, hoje a gente tá meio que no meio a meio mundial, né? Assim, eu tô falando agora do mercado de TI de um modo geral, né? A gente tá meio, tem muitas empresas grandes lá, as que a gente chama de as Big Techs, né? Lá do Vale do Silício dos Estados Unidos, as maiores empresas de tecnologia do mundo, várias delas estão chamando os profissionais de volta para trabalhar no escritório. E a ABI, né, a dona do BIS, quem sustenta o BIS, da dona da Ambev, ela fez essa chamada, só que ela deixou a gente como híbridos, né? Então, eu tenho dias para distribuir durante o mês, o ano, a semana, para trabalhar home office. Então, por exemplo, ontem, na sexta-feira, eu trabalhei home office, trabalhei de casa, mas durante a semana eu fui para o escritório, aqui em Campinas, né? Então, assim, eu trabalho híbrido, mas a outra empresa, antes de vir para a Ambev, para o BIS, eu trabalhava 100% home office, então também é mais uma flexibilidade que tem vagas home office, tem vagas que são presenciais. Hoje em dia, o mercado está lutando justamente com isso, né? O profissional, você é um profissional bom, beleza, você não vai me dar o benefício do home office, né? Que hoje as empresas abordam como um benefício. Mas é um benefício, né? Assim, a minha empresa permite que você trabalhe home office. Aí a outra empresa chega e te oferece um salário maior, mas para o presencial. Aí é você que escolhe sua qualidade de vida, se você acha que vai ser bom. Eu aceitei quando eu fui internalizado, né? Eu, assim, falando um pouquinho novamente da minha carreira,
eu trabalhava com uma empresa japonesa chamada NTT Data, que prestava serviços para o BIS, né? Eu era terceirizado para essa empresa. E eu trabalhei muito bem, meu chefe lá dentro do projeto, né, o meu líder, gostou do meu trabalho e falou, cara, vem trabalhar pra gente aqui, não quero que você seja mais um consultor, quero que você trabalhe pra gente. E isso é, mais uma vez, a abrangência da área de TI. A gente tem muitas empresas, a maioria das vagas que vocês vão ver são de empresas consultoras, né? No Brasil, a gente trabalha muito com consultoria, né? A gente, infelizmente, o Brasil não é o maior polo tecnológico do mundo, mas a quantidade de profissionais e profissionais bons que a gente tem é o que faz a gente trabalhar tanto como consultores, né? De chegar e fazer uma consultoria para a empresa. E o que seria a consultoria? Você explicar para o cara e ajudar ele, às vezes você ser o desenvolvedor emprestado, vamos dizer assim, para aquele projeto. E foi assim que eu iniciei. E aí, como eles gostaram, me contrataram, só que eles falaram, ó, só que é híbrido. Eu trabalhava 100% home office. Eles falaram, vai ser híbrido, você aceita? Como era uma oportunidade boa, com melhor oportunidade salarial, com empresa muito maior, a Ambev, a ABI, é o maior marketplace hoje em dia de bebidas e de alimentos do mundo, então eu não tinha como negar, uma oportunidade muito grande, e eu aceitei. Hoje eu fico praticamente 90% vou para o escritório e às vezes fico em casa, né? Um dia tá muito frio, não quero ir hoje, fico de home office, então esse é um excelente benefício e vocês vão encontrar isso nas vagas, sim, é uma coisa legal. Show. Então, vou dar uma olhada aqui de novo no chat, que eu vi que a galera colocou aqui, deixa eu ver. A Adriele colocou que uma vez o professor de matemática dela estava ensinando a turma a fazer alguns códigos e foi bem legal. Foi muito maneiro. Os primeiros códigos são muito bons. É muito legal. É o que brilha os olhos. Quando eu fiz o meu primeiro código, que eu fiz a primeira imagenzinha que eu clicava e ela se mexia, eu falei, nossa, eu sou um gênio. É isso que eu quero fazer. É muito show. O Vini perguntou o que te fez ultrapassar o cansaço, né? Superar o cansaço e não desistir do curso. Boa. Essa é uma pergunta difícil, assim, de responder. Eu acho que são muitas coisas, né? Cada um sabe como vai enfrentar as suas dificuldades, né? Assim, igual eu falei, o cansaço, ele é uma coisa que é natural do ser humano, a vida não é fácil para ninguém, né? E eu simplesmente acreditei que lá na frente as coisas ficariam melhores, né? Eu acreditei que, poxa, eu tô aqui agora, mas eu tentei ver com a visão mais positiva. Poxa, tá cansativo, ok, mas pô, eu tô ganhando salário, poxa, depois de 6 meses eu fui contratado, olha só, tô ganhando um pouquinho mais de dinheiro, eu consigo ajudar minha família, e tô conseguindo, poxa, igual eu falei, reprovei aqui numa matéria da faculdade, mas tá bom, cara, vamos lá, faço de novo, é, pode acontecer com vocês, e assim, é só acreditar que as coisas vão melhorar, porque elas vão se você se esforçar, sabe? Foi cansativo? Sim, mas me rendeu frutos, né? Eu não ter desistido foi onde me levou até aqui, sabe? Hoje tá aqui trabalhando numa empresa global, vejo profissionais do mundo inteiro numa empresa grande e comecei lá numa empresa que eu comecei estagiando, era pequenininha, era uma empresa assim que não tinha nem, quando eu entrei não tinha nem 100 funcionários, era uma empresa que era bem pequenininha e naquele momento eu tava no meio termo entre sonhar e falar, olha, eu quero estar um dia numa Big Tech. Só que também com os pés no chão, fala, é cada degrauzinho, de pouquinho em pouquinho. E é isso, eu acho que é acreditar. Não ver a dificuldade só com os olhos negativos, sabe? Não tô falando que você tem que romantizar o sofrimento, sabe, pessoal? Ai, nossa, vou ignorar, sabe? Todo mundo aqui é ser humano, você vai sentir. Se apoie nos seus amigos, na sua família, isso é uma coisa que me ajudou bastante também. E acreditem que as coisas vão melhorar, né? Se você se esforçar. Show, isso é muito importante, né? Falar para eles, porque são
alunos muito especiais, porque estudam no regular, né, nas escolas todos os dias. Depois à noite, alguns deles, inclusive, trabalham já também, sabe, Enos? E aí à Uhum. noite participam das nossas aulas do pré-ENEM online que a gente tem. E no sábado, né? Sábado de manhã estão ali na aula presencial ou na nossa aula online. E agora, né, a gente está tendo um evento especial à tarde, estão aqui presentes também. E isso, gente, é muito importante. Vocês estão construindo o futuro de vocês. Com certeza, isso vai trazer resultados positivos futuramente. Assim, eu acho que você conseguiu resumir muito bem como que a visão que eu tenho também, né, de tudo isso que eu passei. É, a gente pode ver mais outras perguntas aqui. Eu estava vendo, acho que a Anelisa pode usar AI, Sim, acho que ela falou na criação de programação geral, né? Pode, deve, mas igual eu falei, tem que tomar cuidado, né? A IA às vezes não tem todo o contexto. As pessoas que não estão na área costumam falar coisas assim, meu Deus, a IA, você joga ali, escreve e ela monta tudo para você. Não é assim não, pessoal, vem com um monte de problema. Desde que Alan Turing criou a computação lá em 1940, nunca existiu um programa sem erros. Então, assim, eu acredito, gente, que não vai ser ano que vem que isso vai acontecer. Então, assim, a IA é muito boa, sim. Eu não sou um crítico de AI, eu sou apaixonado. Eu achei incrível quando a OpenAI liberou o ChatGPT para todo mundo. Eu acho super legal. Usem bastante para ter conhecimento mesmo, né? Para facilitar o estudo de vocês, utilizem. Isso eu não vejo isso como algo negativo. Só também não se tornem escravos da AI, sabe? De achar que você só consegue fazer as coisas utilizando a AI. Você, você não vai aprender as coisas, você só vai consultar a AI. Não aprende as coisas. Pede para ela destrinchar o assunto. Faça perguntas que vão vai te ajudar a entender esse assunto. Não pede para ele simplesmente, ó, monte um texto para mim. Não, fale, ó, me ajude como que eu vou ser melhor em fazer uma redação. Como que eu posso treinar, entendeu? Porque no final não vai ser a IA que vai trabalhar, cara, vai ser você. Você que vai estar lá. Você que vai identificar os erros. Tem um monte de gente por trás corrigindo os problemas da AI. Então é isso, usem como ferramenta, usem muito, mas tomem cuidado também, sempre validem as informações, principalmente. Eu acho que é isso. e vocês podem usar, inclusive, pegar ali, Prof. Verônica de redação já passou para vocês quais são as competências que são avaliadas nas redações. Então, vocês podem criar um prompt, um comando, né? Colocando ali as competências e usar a IA para corrigir o texto de vocês a partir ali do modelo de correção do Enem. Agora, vocês colocarem a IA, né? Porque assim, nós temos o nosso game, né? E no Uhum. nosso game, eles ganham pontos quando entregam redações. Então, pode acontecer de alguém estar entregando redação feita pela IA. Só que, assim, lá no dia do Enem, quem estará lá para fazer essa redação? Você. Então, é muito importante que você treine a sua redação para estar pronto ali. Utilize a IA para te dar ideias, para poder corrigir sua redação, mas a prática é importantíssima. Então, usar de fato como uma ferramenta. É Anelisa. igual. Ah, desculpa, pode falar. Eu ia falando sobre esse assunto, né? De você usar a IA e achar que você vai estar tirando vantagem. Pessoal, é tudo sobre o seu conhecimento, a sua melhora. Na faculdade, eu conheci colegas meus que colaram. Mas beleza, cara, eu quero ver no mercado de trabalho como que vai ser para você, sabe? O professor, igual eu falei lá da faculdade, ele, assim, se você não quiser, ok, ele vai estar lá para te ajudar, mas se você não quiser, assim, quer ganhar dinheiro, você quer subir na sua carreira, você precisa melhorar, você precisa aprender. Então, não ache que você vai estar trapaceando a professora, você vai estar trapaceando a si mesmo, você vai estar se enganando. Lá no futuro isso vai te cobrar. Então, usem a AI bastante, mas para aprender. E aí voltamos para a Nelisa, que perguntou se você aprendeu a hackear outros computadores na faculdade. Aprende, aprende. Assim, tem matérias específicas sobre segurança da informação,
A área de scripting, ela mexe bastante, programação também lida, porque a programação, você tem que aprender a identificar as falhas, né? Isso que seria o hackear, né? Você aprender a identificar as falhas e utilizar elas a seu favor. Existem áreas que a gente chama de white hacking e gray hacking, que é você hackear, mas de forma benéfica. Tem caras, hoje em dia, isso é um pouco controverso, mas tem caras, né, mulheres que trabalham com TI, que têm conhecimento, que eles hackeiam um sistema, mas só para fazer uma análise completa de tudo que tem de erro de segurança e falar para a empresa, aqui, ó, eu te passo um relatório completo, eu consegui te hackear. Mas se você me pagar, eu conserto os erros para você. E é mais ou menos isso que funciona a área que a gente chama de pentesting também, que é você tem a empresa contrata, por exemplo, na minha empresa eu tenho na minha empresa não, perdão, na minha equipe a gente tem, né, a área de segurança da informação em que a gente tem os especialistas para tentar encontrar as falhas, eles mesmos tentar hackear o próprio sistema. Então, assim, de certa forma, sim, você aprende na faculdade, dependendo do curso, se você fizer. Existem cursos de faculdade hoje focados nisso, né, de segurança da informação. Então, se você gosta da área de hacking, que eu gosto bastante também, você pode sim se tornar um hacker, mas espero que um hacker ético, né, que vai ajudar as empresas e não fazer besteira e prejudicar os outros. O Vini colocou aqui, que eu imagino que seja, se existe no TI aspectos judiciários, né? Se tem o TI para o jurídico. Eu acho que acontece mais o outro lado, né, o jurídico para a TI. É óbvio que hoje em dia a gente tem sistemas jurídicos automatizados, né? Por exemplo, quando eu lá na empresa que eu comecei, a Implanta Informática, ela prestava serviços para os conselhos de profissão, inclusive a OAB. Então, assim, o sistema da OAB, eu acredito que hoje em dia, eu acredito que até hoje a OAB ainda, os sistemas dela ainda são da Implanta Informática. Então, assim, todo o processo, é, assim, agora a gente entrou num tema, né, jurídico, não é a minha área, mas assim, todos os processos, você vai tirar a carteirinha, tem um sisteminha lá para pegar os dados, preencher os dados e você gerar uma carteirinha, tudo isso é automatizado, tudo isso é TI, então acho que nesse sentido, sim, a TI vai ter no mundo inteiro, em qualquer área, mas a gente também tem o direito tecnológico, né? Segurança de dados, a gente vê muito sobre isso, né? De segurança de dados, de grandes empresas, igual o caso do Facebook, do Instagram, de soltarem, venderem os nossos dados para as empresas. Então, a gente trabalha hoje muito, muito com isso, hoje em dia muito mais, né, com a segurança de dados nesse sentido, né, e óbvio que tem especialistas, sim, de, de leis de dados, leis sobre tecnologia, hoje é uma área com a criação das redes sociais e com a nossa, a forma que a gente vive em torno da tecnologia, se fez necessário a criação dessa área, né? Dessa área assim, dos direitos, né? Para a gente entender que a internet não é uma terra sem lei, né? A gente não pode simplesmente soltar qualquer aplicativo que prejudica a pessoa, que você vai lá, você assina os termos e condições, todo mundo já viu isso, você vai lá, aceita os termos e condições, e lá está implícito que o cara pode pegar os dados que você colocar lá de má fé e vender para as pessoas, então existe toda uma área estudando isso, e eu acho que as coisas ainda vão evoluir muito mais sobre isso, justamente por causa da AI também, né, que facilitou essa coleta de dados e tudo mais. Show! O Vini também te fez um elogio, falou que você deve ter feito. Se você fez um curso de oratória, é porque você fala muito bem. Obrigado, mas não fiz um curso de oratória. Eu acho que eu tô falando aqui, pessoal, da minha história e de uma coisa que eu sou apaixonado. Se me pedissem para falar de filosofia, eu provavelmente ia estar gaguejando. Então, é muito mais sobre falar do que gosta. Todo mundo tem um assunto que gosta muito. Eu amo tecnologia, então eu acho que é isso que torna um pouco mais fácil, né? Eu falar. Mas quando eu era mais novo, eu tinha dificuldades. No começo do meu trabalho, eu começava a me tremer todo, não conseguia falar. Hoje melhorou um pouquinho, porque a minha carreira hoje me permitiu e meio que me obrigou, né? Querendo ou não, no mercado de trabalho, você vai, às vezes, precisar apresentar alguma coisa, uma reunião. Então, acho que
Faz parte, faz parte. Show. A Enila perguntou aqui, o que acontece se você esquecer algo, tipo um código, programa, e se você tem muita pressão na empresa? Tá. Eu esqueço todo dia, tá? Código. É normal, e é por isso que a gente trabalha com documentações. A gente sempre tenta documentar tudo. É um processo muito difícil, é uma grande dificuldade na área de TI. A gente tem hoje profissionais específicos na documentação, né? Eles são, me fugiu o nome agora, mas eles são analistas de requisitos para que antes do sistema ser criado, você já tem uma documentação. É o processo inverso, né? Uma engenharia reversa. Antes de eu criar o sistema, eu falo, eu quero que o sistema tenha um botãozinho verde que vai ser, o cara vai clicar, vai colocar o e-mail e a senha. Você documenta tudo isso antes. E aí a gente tem uma documentação por trás, que aí já é do pessoal, dos engenheiros que vão construir aquilo, que vai ser falando, olha, tal código faz isso. Essa classe faz isso lá dentro do código. A gente tenta sempre manter as coisas com a documentação, porque outras pessoas vão mexer no código. Eu não posso escrever um código que ninguém vai entender. E aí é por isso que hoje as linguagens têm ficado cada vez mais alto nível, que a gente fala, que é mais próximo do ser humano. Antes foi criado com um toque de energia ligado e energia desligado. Depois passou para ser 1 e 0, 1 e 0. E hoje em dia a gente escreve quase que. Hoje a gente tem até uma linguagem em português, né? O Portugal, para vocês aprenderem, se vocês tiverem curiosidade também, vocês podem aprender o início, o básico, a lógica da programação, escrevendo em português. Se eu fizer isso, faça isso. Se vocês deram uma olhada, vocês vão ver. Então, assim, documentação. E se eu tenho muita pressão, é, tenho hoje em dia porque eu lido, igual eu falei, eu tô na operação, eu lido com coisas críticas. Para pensar hoje, se do nada a Ambev para de entregar cerveja um dia, por exemplo. Imagina a quantidade de dinheiro que eles perdem. E a gente trabalha com parceiros, né? O BIS tem parceiros como a Mondelez, que vende chocolate, aí tem a Nestlé, tem produtos de beleza, então é o maior marketplace de produtos para os varejistas, né? Então, assim, é crítico por eu estar na operação, pelo nível de responsabilidade e de autonomia que a empresa me dá. Ela fala, olha, eu pago seu salário para que o sistema fique de pé. Então, se alguma coisa acontecer e eu não pegar antes de acontecer, né, eu vou ser mal visto dentro da empresa. Então, eu acho que é esse tipo de pressão, mas assim, eu não quero falar isso para assustar que a área de TI tem muita pressão. Eu acho que qualquer área vai ter, pessoal. Isso é mais sobre o quão competente você é. Quanto mais competente você se torna, você também vai se cobrar, sabe? Você deixar uma bobeirinha passar, é a mesma coisa de você errar uma questão na prova que você sabia, só que você esqueceu na hora da prova por pressão. Isso acontece também no trabalho. Mas eu acho que é isso, eu acho que é mais porque eu trabalho numa área crítica de operações, né, com uma coisa que já está em produção, de uma grande empresa, mas é uma coisa boa, né? Isso significa que eu estou bem, né? A empresa deposita uma confiança em mim justamente porque eu sou um bom profissional. Então, é uma parte boa e a parte ruim. A parte ruim é que tem a pressão, mas faz parte do jogo, né? Sim. O professor Javan perguntou aqui o inglês, a importância do inglês para a programação. Excelente pergunta. E se eu fosse vocês, eu daria mais prioridade no inglês do que em qualquer tecnologia, qualquer linguagem, Java, C++, qualquer coisa que vocês veem por aí, foquem no inglês. O inglês é muito bom e me abriu oportunidades incríveis durante a minha carreira. Hoje, essa vaga que eu só consegui porque eu estava, igual eu falei, eu estava nessa outra empresa que eu trabalhava como consultor e eu trabalhava para outro projeto, trabalhava para a Latam, né, a empresa de aviação. E surgiu esse outro projeto. Dentro da empresa a gente tem um currículo interno, você fala o que você sabe, o que você não sabe. Só que eles tinham entrevistado outro cara, só que o cara não falava inglês. E aí eu falava inglês. Eu já tinha o inglês. E assim, o meu contato com o inglês foi assim, foi muito natural para mim, porque eu sempre gostei de música em inglês, eu sempre gostei de assistir filme em inglês. Então assim, se você gosta, aproveita isso e utiliza isso
como um gás a mais para você aprender o inglês. É muito bom você ter uma segunda língua, isso vai ajudar muito vocês. E funciona muito como programação também, né? Tipo, o começo pode ser complexo, mas depois você vai se acostumando, se torna mais natural. E hoje eu não sou fluente em inglês, eu tenho inglês avançado, mas a fluência é uma coisa que você precisa exercitar muito mais, né? Eu não falo igual um nativo falando, né? Que tem o inglês como forma nativa, mas eu tenho inglês avançado, inglês técnico também. Depois que eu já estava na área, eu fiz cursos de conversação para perder o medo de falar inglês. Eu nunca tive muito, mas é porque eu queria treinar. Mas foquem no inglês, o inglês é super importante para TI também. Você consegue trabalhar daqui do Brasil para empresas de fora. Isso é uma coisa que pode acontecer, é uma oportunidade que existe, uma possibilidade que existe. Então, é uma dica que eu dou para vocês. Foquem no inglês, é muito bom, vai ajudar vocês. O seu currículo se destaca muito. Só de você ter o inglês. Às vezes você não tem as coisas técnicas, mas o técnico, o cara pode te ensinar em menos tempo. O inglês é mais difícil. Dele chegar, como é que você vai se comunicar com a pessoa? Eu entro numa reunião lá, o meu líder tá falando inglês porque tem pessoas de outros países. Como é, como é que vai funcionar? Não tem como, entende? Então, por isso que eu acho que o inglês é uma etapa. Levem isso junto com a tecnologia que você vai aprender. Você vai entrar na área de TI, anda lado a lado. Não esquece o inglês. Acho que é uma skill muito importante, faz muita diferença. Vocês vão se dar muito bem, né? Apesar de a gente já saber isso hoje em dia, muita gente negligencia, né? O inglês, eu tenho vários colegas, né, que eu trabalhei que realmente até hoje, não vou, acho muito difícil. Mas assim, cara, se você não tentar, você não vai aprender nunca. Não é que é fácil, mas é necessário. Você tem que, você dá um salto gigante por saber inglês. Sim, inclusive hoje de manhã na aula presencial, estava conversando com a Glaze e com a Raíza, que estão aqui na reunião com a gente, e a gente estava conversando justamente sobre falar inglês, né? Essa prática e tal. E eu recomendei a elas uma série que eu sei que você gosta muito também, que é Friends. Eu falei que ajuda demais para aprender inglês, assistir Friends ali e na forma gradual, né? Primeiro assistir legendado em português, depois legendado em inglês, depois sem legenda. Exato. O Isso que eu ia Raul e o falar, Gu né? Você ir ajuda mudando demais. é bem legal. Sim. O Vini Músicas, falou músicas. músicas. Você gosta muito de uma música que é em inglês? Ouve ela incessantemente, igual eu. Eu sou assim, eu pego uma música e eu escuto 1 milhão de vezes. Depois você aprende a falar, vê o que que significa a tradução dessa música. Isso, querendo ou não, isso fica na sua cabeça e você acaba aprendendo as palavras e vai ficando mais fácil com o tempo. Sim, pegando a prática da pronúncia, né? E por fim, aqui o Vini perguntou sobre uma empresa de TI que estava tirando foto das íris das pessoas em São Paulo. Para que é isso? É. Assim, aí envolve, eu acho que um pouco de IA, né? Inteligência artificial. Para você criar uma AI, você precisa de dados extremamente precisos. Para o ChatGPT ser o que é hoje, vocês não sabem a quantidade de bilhões de dólares que o OpenAI torrou, né? Assim, é um dinheiro, não é um dinheiro jogado fora, né? Obviamente. Olha o quão importante hoje é a forma que essas redes neurais elas ajudam, né, o mundo, mas essa empresa aí, obviamente que eu não vou saber todos os nuances do porquê que ela fez, mas eu investiguei um pouco na época, eu lembro desse caso, que eles estavam pagando R$ 300 só para escanear a sua íris, é justamente para eles pegarem esses dados e darem para alimentar, a gente chama de alimentar. Você pega um conjunto de dados e você dá para a AI e fala para ela, isso aqui é certo, isso aqui é errado, e esse outro terceiro, o que que é? Ou seja, é algum software de scan de retina, talvez de identificação das pessoas, algo do tipo, talvez de alguma empresa de segurança, mas assim, não façam isso, galera. Não vendam seus dados, ainda mais a sua íris, sua digital, não façam isso, pelo amor de Deus. Isso é um absurdo. Mas falando um pouquinho de AI também, e também já tirando um pouco do medo, muita gente acha que tudo que você digita no chat GPT ele está usando para treinar. Isso não é verdade. Os dados que você imputa ali no chat GPT, em qualquer outra AI que tem, eles são irrelevantes. Eles treinam
A gente pode usar como exemplo, por que o ChatGPT sabe sobre filosofia e um filósofo, você perguntar para ele sobre um filósofo? Porque ele pegou os livros mais incríveis e todos os artigos mais incríveis sobre filosofia e ele estudou. Ou seja, as suas perguntas para eles são muito básicas, não vai servir para eles. Isso custaria mais US$ 1 bilhão com dados às vezes errados. Então, não tenham medo da AI, né? Eu sei que muita gente às vezes tem medo, né, de estar colocando alguma informação ali, e os caras estarem utilizando, mas não é assim que funciona. O treinamento de um AI é muito mais complexo. Acho que é isso. Show, então, como a gente já está caminhando para o fim, né, pelo tempo ali que a gente tinha estabelecido, né, Enos? Vou perguntar aqui se alguém mais tem alguma pergunta, lembrando que se quiser aí abrir o microfone para falar um pouquinho, é super bem-vindo, para a gente já ir finalizando. Vini falou que adorou a aula. Ai, que bom, Vini. Mais alguém, amores? Ah, eu queria fazer uma pergunta, Enos, sobre a faixa salarial, para você falar para os meninos aí na área do TI, qual que é a variação. Sobre, eu me perdi, foi sobre salário? Isso, isso. Tá. Mudou um pouquinho, as coisas melhoraram um pouquinho, até porque variou, por exemplo, o salário mínimo e tudo mais. Mas, assim, para estágio, hoje, em média, você entra ganhando entre 1.200 a 1.500, né? Para estágio, seu primeiro emprego, você na faculdade ali, isso é o que eu vejo nas vagas, né? 1.200, 1.500. Uma vaga de júnior, você vai entrar ganhando 2.500 a 3.000. Dependendo muito da empresa, dependendo muito da área, tem áreas que pagam um pouquinho mais. A área de desenvolvimento e a área de dados hoje, ela paga um pouquinho mais. A área de estruturação de dados, ela paga um pouquinho mais. E aí varia muito das empresas, mas eu acho que esse é o início, né? 2.500, 3.000. Aí se você se tornar pleno, aí o céu é o limite, tem empresas que pagam muito bem, empresas que vão te pagar 7.000 para você ser pleno. Aí quando você é sênior, alguém mais que tem uma senioridade maior, você pode chegar a atingir 15.000, 10.000. Então, assim, pode acontecer. Espero que aconteça com todos vocês que entrarem na área de TI, né? Mas eu tomo muito cuidado ao falar de salário, assim. É possível, a área paga bem, isso é verdade, paga muito bem. Hoje eu recebo bem e estou muito feliz na área. E eu acho que todo mundo que for entrar na área de TI agora tem um futuro brilhante, porque as coisas só estão melhorando, só tem a melhorar, né? Está crescendo bastante. Show. A Thaís colocou aqui que ela quer trabalhar para uma empresa estrangeira na área de TI, que mês que vem ela vai praticar inglês na Inglaterra. O Mato Grosso dá muita oportunidade. Aqui no Mato Grosso, Enos, a nossa Secretaria de Estado de Educação tem um projeto que os nossos estudantes que se destacam aí na plataforma de inglês, né? Eles ganham intercâmbios, e a Thais é uma dessas alunas que vai agora ir para a Inglaterra praticar o inglês dela, então tá no Legal. caminho. Já tá no caminho, muito bom. Inglês, legal essa oportunidade, isso aí é muito show. Eu vi uma pergunta do Roberto aqui, que tem como fazer estágio sem ter terminado o curso ou até mesmo sem fazer? Não, pessoal, o estágio, ele é necessário você estar na faculdade. É igual eu falei para vocês lá no início, até que eu fui nessa loucura de, eu vou fazer a entrevista aqui, mas eu vou fazer a inscrição na faculdade daqui a pouco, tá? Porque eu tinha que levar lá um documento que validasse que eu estava na faculdade. Você precisa estar na faculdade para você estar fazendo estágio. Óbvio que nada impede a empresa de te contratar, né? A empresa pode te contratar e não exigir que você esteja, mas o estágio é obrigatório, eu acho que é obrigatório por lei, não é? Se eu não me engano, acho que a lei obriga você tem uma cota de estagiários, então você precisa estar na faculdade, e assim, não pensem em não fazer faculdade, por favor, façam faculdade. Muita gente fala para não fazer. A área de TI, tem colegas meus que não fizeram faculdade, mas esses caras já estão na área de TI há 30 anos. Então, assim, hoje em dia as coisas mudaram. Então, façam faculdade, por favor, não esqueçam, façam cursos de fora. Quando você estiver na área de TI, vocês vão começar a perceber que existem outras coisas chamadas certificações das empresas, das maiores empresas, que você vai fazer também. É um pouquinho diferente das outras áreas, não é só apenas a faculdade,
mas é o pontapé inicial. Façam faculdade, procurem estágio que vocês vão ter futuro. A Glaze aqui também, ela perguntou como que foi no estágio, assim, se ele te ajudou na faculdade e nas matérias, né? Da faculdade. A gente entrou no trabalho e depois na faculdade. Então, o meu foi uma loucura que eu fiz no mesmo tempo, né? Eu tinha que estar na faculdade. Para eu receber o salário, para eu ser contratado, eu tinha que levar o meu comprovante de inscrição da faculdade. Só que eu fiz a entrevista antes. Aí eu falei para ela, não, eu prometo que hoje eu vou fazer a inscrição, amanhã que eu trago o documento para você, mas eu precisava ter inscrição. Então, meio que foi no mesmo momento. Eu levei a minha nota do Enem, consegui a bolsa, e aí eu levei o documento lá para ela. Se me ajudou bastante, tanto nas matérias, assim, algumas matérias mais do que outras, porque você não vai fazer tudo, né, da faculdade. A faculdade é bem abrangente. No meu curso, né, o de ADS, o Análise de Desenvolvimento de Sistemas, é um mundo de coisas para você estudar, você não vai fazer tudo no trabalho, mas me ajudou bastante. Você cria, a gente fala, você cria casca, né, pro mercado, coisas que você vê que você está estudando, às vezes você já está fazendo lá no trabalho, então, nossa, teve matérias que se tornaram super fáceis para mim, porque eu já tinha praticado no trabalho, eu já sabia o que eu tinha que fazer, né? Eu só tinha que ir ali marcar na prova o que era, né? Entregar um trabalho sobre aquilo, de coisas que às vezes eu já fazia. Então, me ajudou bastante. Show, Enos, muito, 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 muito obrigada pela participação. Eu acho que os meninos adoraram, eu amei conhecer mais sobre esse mundo, que é tão importante, que está aí, né, no nosso dia a dia o tempo inteiro. E você está contribuindo muito para a gente, para o futuro dessas lindezas que estão aqui estudando. Aproveitando, meus amores, eu coloquei ali no chat o formulário de presença, então preencham lá para a prof para garantir os 100 pontos no game, né? Então é isso, muito obrigada a todos que participaram e novamente, Enos, você é fantástico, muito obrigado por ter comparecido, viu? Eu agradeço pelo convite, eu espero que eu tenha conseguido ajudar quem está com dúvida pensando em entrar em TI. E quem estava com medo também, tomara que tenha se sentido mais animado para entrar. Quem não nem pensava em entrar na área de TI e entrou aqui, tomara que tenha tomado gosto. É igual eu falei, a área é muito boa, o futuro é TI. Assim, igual eu falei, eu sou suspeito para falar porque eu sou apaixonado, mas assim, galera, é muito legal, tem muita coisa diferente para fazer. Então, dê uma chance, dê uma olhadinha, vê como é que é a grade curricular das faculdades, né? Você tem essa chance de você olhar o curso, quais são as matérias. Pede para o chat GPT, pergunta para o chat GPT o que é que tal curso, quais essas matérias vão falar, o que você vai fazer no dia a dia. Usem a AI para ajudar vocês a tomar a decisão também, entendeu? Vocês sabem o que vocês gostam e o que vocês não gostam, mas a IA também pode ajudar a você entender melhor, porque obviamente eu não em uma hora eu não ia conseguir passar tudo do mundo de TI, exatamente tintim por tintim, bit por bit, do que a gente faz. Mas assim, o que eu posso dizer é que é incrível, e mais uma vez, obrigado, foi muito legal estar aqui, eu me vejo muito em vocês, eu estava aí há 10 anos atrás, quase 10 anos, né? Uns 8, 9 anos, decidindo o que eu ia fazer da minha vida, mas foi uma decisão acertada ter vindo para a TI. Espero que vocês também venham. E que a gente trabalhe junto no futuro. Ô Enos, muito obrigado pela explicação aí, viu? Impressionante. De nada, amigo. Valeu, gente. Então, até a próxima. Logo, logo eu trago para vocês mais giros de profissões para vocês conhecerem aí mais cursos. Obrigado, foi show, show. Fiquei encantada aí com o nosso dia de hoje. Até mais. Tchau, pessoal. Obrigada, prof. Obrigado, Enos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E Raíssa? Oi, meu bem. Eu preenchi o formulário aí, viu? Combinado, Vini. Obrigado. Já garantiu seus pontos, viu? Ah. Beijo, amor.
Prof, Sai na reunião? Pode sair, Vini, tá tranquilo. Diga, Adriele. Para a próxima, né? Eu queria saber se podia ser sobre alguma coisa da área da economia, alguma coisa assim. Porque é a minha área de interesse, e aí eu queria saber um pouquinho mais. Beleza, meu bem, eu vou procurar. Olha, eu vou já te dar um spoiler que eu estou conversando com um promotor, né, da área de direito, com um engenheiro agrônomo e com médicas, mas eu vou procurar alguém da economia sim, pode deixar, tá bom? Obrigada, prof. Por Tchau. nada, meu amor. Tchau, obrigada por vir.